Há um ditado na Bulgária que é aproximadamente traduzido como grande qualidade não exige muito esforço e, bem, Dimitar Berbatov viveu por essas palavras. Estamos falando de um homem que parecia simplesmente flutuar na maioria das partidas, esperando que a bola caísse casualmente aos seus pés. Mas a questão é, quando a bola chegava até ele, oh meu Deus, ele era tremendo todas as vezes. Porque ele era um atacante de luxo. Ele se importava em vencer, com certeza. Mas, se possível, ele sempre insistia em fazê-lo da maneira mais bela possível. Quando perguntaram a ele sobre seu estilo de jogo, ele respondeu rapidamente: aqueles sem beleza e graça nele são impotentes para conquistar um coração. E conquistar um coração, ele fez. Controverso como era, Berbatov inevitavelmente se tornou um herói cult. Nem mesmo sendo perseguido pela máfia, sendo vítima de 2 tentativas de sequestro ou sendo excluído por Sir Alex Ferguson foi suficiente para detê-lo. Não importa o que, cada vez que ele entrava em campo, parecia como se violinos devessem estar tocando ao fundo. Seu toque era delicado, tão refinado como um de seus treinadores diria. Tudo que ele tirava do ar parecia morrer em sua ponta, mas engraçado o suficiente. Por mais bonito e poético que tudo isso pareça, tudo aconteceu no meio de uma selva de concreto preto e branco na Bulgária, onde o pequeno Dimitar começou a praticar compulsivamente seu toque com uma bexiga inflada e depois uma bola de basquete. Todas as noites, jogando-a para cima e depois tentando controlá-la com o pé. Ele fazia isso todos os dias por anos. Estamos falando de milhares e milhares de tentativas. Pense nisso. Essa mentalidade somada ao fato de que seu pai era um ex-jogador de futebol de alto nível, enquanto sua mãe era uma jogadora semi-profissional de handebol. Berbatov só poderia ser um prodígio. Tudo o que ele precisava agora era de alguma inspiração. E então, após testemunhar Stoichkov levar a Bulgária a um 4º lugar na Copa do Mundo, ele decidiu seguir seus passos, mas ele não queria jogar como ele, porque seus ídolos eram muito diferentes de Stoichkov. Eram Alan Shearer e Marco van Basten. Um, ele admirava por sua abordagem direta e olho para o gol, e o outro por sua elegância. Misture os dois e você terá Berbatov, um predador vintage implacável na área, mas também uma ameaça moderna e criativa. Um jogador único que, aos 18 anos, ingressou no seu primeiro clube, o CSKA Sofia, em troca de apenas 22 pares de chuteiras e 50 bolas. Isso é o que você chama de pechincha. E ao longo de seu tempo no CSKA, ele cresceu exponencialmente, 6 no primeiro ano, 16 no segundo. Então, em sua 3ª temporada, em apenas 2 jogos contra o Tiraspol na Copa da UEFA, ele marcou 7. E quando dezembro chegou, ele já estava com 16 em todas as competições, apesar de ter jogado apenas 15 partidas. Mas, ironicamente, ele já estava se tornando especialmente controverso, enquanto seus fãs da casa começaram a vaiá-lo, culpando o jovem de 19 anos pelo fato de não estarem liderando a tabela da liga. Outros pareciam estar apaixonados por ele, talvez um pouco demais, pois alguns meses na temporada, Berbatov saiu do campo de treinamento no meio do dia para comer algo quando foi abordado por um carro preto. Do carro, saiu um amigo da família pedindo a ele para ir com ele. Berbatov, ainda um jovem ingênuo, entrou no carro e foi deixado em um restaurante. Ele entra e não há ninguém lá, exceto um cara almoçando, cercado por um bando de homens durões. Ele estava prestes a se sentar com a máfia búlgara. O homem na frente dele era Georgi Iliev, coincidentemente o dono do Levski Kyustendil, e como de costume, ele fez a Berbatov uma oferta que ele não pôde recusar. Queria que ele deixasse Sofia e jogasse em seu time. Como um parente dele diria, eles prefeririam acabar com ele do que vê-lo jogar por outro clube. Felizmente para ele, depois de muita persuasão, permitiram que ele ligasse para o pai, que rapidamente entendeu o que estava acontecendo e fez com que Pavlov, o dono do CSKA, entrasse em contato e fizesse com que deixassem o garoto em paz. Eu sei que pode parecer um final desanimador para a história, mas tenho algo que talvez lhe dê uma ideia de quão sério era. Tanto Pavlov quanto Iliev morreram em questão de anos. A causa da morte, você pergunta? Assassinato de sniper. Berbatov nem mesmo contou à sua família o que fizeram com ele naquele dia. Mas uma coisa ficou clara, no momento em que ele saiu de lá, Berbatov decidiu que tinha que sair da Bulgária. Mas o que chocou a todos foi que Berbatov escolheu o Tottenham. E eu realmente preciso ressaltar isso. Naquela época, eles não eram o que são hoje. Já havia mais de 50 anos desde a última vez que pisaram na Liga dos Campeões e sua posição média na Liga nos últimos 15 anos era a 11ª. Mas, estranhamente, apesar de tudo isso, a mudança realmente funcionou para Berbatov. Ele estabeleceu uma incrível parceria com Robbie Keane. Não apenas os dois eram praticamente telepáticos, mas Keane compensava completamente as deficiências de Berbatov. Como ele mesmo diria, Robbie corria por todo o campo para que eu pudesse correr na minha cabeça. E assim, juntos, eles levaram o Tottenham a um patamar que não experimentavam há décadas, com Berbatov realizando incríveis 38 gols e assistências em sua primeira temporada, com média de 1 a cada 102 minutos, ganhando o prêmio de jogador do ano do Tottenham, entrando na seleção da liga e sendo indicado ao Ballon d'Or, levando o Spurs a um 5º lugar e incendiando a UEFA Cup com uma incrível sequência de 10 gols e assistências em 9 jogos. Se não fosse pela defesa vazada do Tottenham,
Tottenham, quem sabe o que eles poderiam ter conquistado naquela temporada, mas ainda em seu segundo ano, ele os levou ao que seria o último troféu até hoje, marcando um gol decisivo na final para entregar ao Tottenham a Copa da Liga. Mais uma vez, Berbatov sentiu que estava vivendo um conto de fadas, mas então as dúvidas começaram a se insinuar. Afinal, ele já tinha 28 anos, se fosse fazer uma mudança, teria que ser agora. E é claro, Sir Alex apareceu com um timing perfeito, dizendo à imprensa que planejava contratar Berbatov, causando problemas entre o clube e o jogador, que logo pediria para ser deixado de fora da equipe, dizendo que não conseguia se concentrar em seu jogo no meio desta tempestade midiática. E antes que você percebesse, Berbatov estava pousando em Manchester, esperando se juntar ao Manchester City, mas foi aí que Sir Alex, mais uma vez, desafiou as probabilidades, em vez disso, trazendo-o para Old Trafford, tirando algumas horas para conversar com ele e eventualmente garantindo sua contratação por 31 milhões de libras com apenas minutos restantes antes do fechamento do mercado de transferências. No entanto, mais uma vez, essa mudança parecia uma decisão estranha. O United tinha Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo na frente. Eles eram o maior trio de ataque do mundo, um dos melhores da história, honestamente. E tudo isso vinha do fato de serem extremamente rápidos, então onde exatamente o lento Berbatov se encaixaria? Bem, a resposta é simples. Por um tempo, ele simplesmente não se encaixou. Houve momentos de brilhantismo e ele chegou à final da Liga dos Campeões, mesmo que tenha desempenhado um papel menor naquela campanha. Mas, no geral, as críticas e as alegações de que ele era preguiçoso eram as mais altas. Mesmo em sua segunda temporada, com Tevez e Ronaldo fora do clube, ele ainda não conseguiu impressionar muito, embora seja justo dizer que claramente não ajudou o fato de ele ter começado a temporada sendo ameaçado com outro sequestro. Outro sequestro? Não estou brincando. Berbatov estava apenas seguindo com sua vida, quando sua mãe o ligou, alegando ter sido abordada pela máfia búlgara, que solicitava $500 mil em troca de proteção, ameaçando então a esposa e a filha de Berbatov. Quando ela se recusou, o jogador, ciente do que viria a seguir, começou a entrar em contato com todos que podia, mas infelizmente para ele, logo aconselharam que não chamasse as autoridades, pois o Ministério de Assuntos Internos da Bulgária provavelmente estava envolvido no esquema de sequestro. Então, sem opções, ele pediu ao próprio Sir Alex para emprestar seu jato particular e fugiu para a Bulgária, a fim de levar seus parentes para um lugar seguro, mas não antes de fazer um desvio e enfrentar a máfia sozinho. Novamente, não se sabe muito sobre o que aconteceu lá, além do fato de sua família nunca ter sido prejudicada e que ele também nunca pagou um centavo a eles. Ainda assim, entre tudo isso, Sir Alex, embora empático com suas dificuldades, começou a ficar mais e mais frustrado. Na verdade, só graças ao segundo treinador, René Meulensteen, que o vimos atingir o auge. O holandês viu algo que Sir Alex não conseguia. Ele até chegou a dizer a ele que Berbatov não era realmente um jogador de futebol, era um artista que por acaso usava chuteiras de futebol. Foi na verdade uma conversa que Meulensteen teve com Berbatov, que o colocou na mentalidade necessária para ter sucesso. Você vê, Berbatov muitas vezes ficava chateado porque o time não tocava sua música. Então Meulensteen lhe disse: "Você é como o melhor pianista do mundo, mas veja aqueles caras lá fora no campo de treinamento. Eles são a maior orquestra do mundo e tem um maestro que trabalhou muito para fazê-los tocar assim. A única diferença é que você toca em um ritmo diferente, ajuste-se ao deles e você ganhará tudo." E contra todas as probabilidades, após este ano turbulento, na temporada 2010-2011, aos 30 anos de idade, o jogador que Fergie eventualmente compararia a Cantona finalmente encontrou seu lugar na equipe. Ele começou o ano com 7 gols em 6 partidas, todas culminando em um hat-trick decisivo contra o Liverpool, o primeiro de um jogador do Manchester United em mais de 64 anos, uma das maiores performances da Premier League de todos os tempos, e que incluiu um chute de bicicleta que foi considerado um concorrente a gol da temporada. E isso nem sequer foi sua melhor atuação da temporada. Essa seria sua demolição de 5 gols contra o Blackburn Rovers, o que significou que Berbatov foi apenas o quarto na história a marcar 5 gols em uma única partida na Premier League, e o primeiro estrangeiro a realizar essa façanha. E nessa temporada, apesar de frequentemente não ter os 90 minutos em campo, muito graças a esses momentos de genialidade que mencionei, Berbatov ainda assegurou seu lugar como artilheiro da Premier League com 20 gols e 4 assistências em apenas 22 centenas de minutos de futebol. Não é de surpreender que o United tenha levado o troféu da Liga e Berbatov um lugar no time da temporada da Liga. Não importa o que você queira dizer sobre suas performances, Berbatov foi um jogador
jogador que fez a diferença, você esperaria que Sir Alex contasse com ele para as maiores partidas. Ele era o artilheiro da Premier League, ele merecia esse tipo de responsabilidade. Mas então, quando o United chegou novamente à final da Liga dos Campeões, deixando Berbatov à beira do que poderia ter sido seu momento glorioso, Sir Alex tomou uma decisão que mudou completamente o curso de sua carreira. Eu sei que você espera que eu diga que ele o deixou no banco, mas foi pior. Ele nem sequer foi convocado. Na melhor temporada de sua carreira, com uma terceira chance de finalmente conquistar o maior troféu de todos, Berbatov nem sequer teve a chance e assistiu de casa enquanto o United perdia o jogo. Isso refletia seu status na equipe, não importa suas conquistas, ele tinha um papel desconfortável. Apesar de tudo isso, apesar de claramente estar magoado pela decisão de Ferguson, ele permaneceu no clube, mas isso só piorou as coisas, porque aquela final foi o primeiro passo para um novo estilo de jogo que Ferguson queria implementar. Ele queria que fossem mais rápidos do que nunca, e Berbatov estava claramente fora de lugar. Um ano após a final, ele só havia jogado mais 12 partidas na liga pelo United, e então Ferguson disse a ele que não contaria com ele para a temporada seguinte. Não deveria surpreender ninguém que ele saiu sem nem se despedir de seu treinador, embora essa não fosse a última vez que ele encontraria Sir Alex. Apesar das ligações com Bayern, Juventus, Fiorentina e até um retorno ao Tottenham, a pedido de seu antigo treinador Martin Jol, ele optou por um tempo tranquilo no Fulham. Depois vieram Mônaco, PAOK e algum tempo na Índia, antes de Berbatov se aposentar e começar a trabalhar em sua autobiografia. Foi preciso muita coragem para confrontá-lo novamente, mas uma vez que o livro estava pronto, ele foi a Ferguson e perguntou se poderia escrever o prefácio. Para sua surpresa, ele disse sim, sem pensar duas vezes. Algumas semanas depois, o manuscrito chegou. Berbatov não podia acreditar no que via. No texto, Ferguson se desculpava por privá-lo de seu momento glorioso, admitia que deveria tê-lo convocado para a final e, como muitos outros, deixava a pergunta no ar: o que teria acontecido se Berbatov estivesse lá? Esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mais vídeos como este. Até o próximo vídeo!